Fala, Júnior. Boa noite, cara. Tudo bem? Jane, boa noite. Fala, pessoal. Boa noite. Galera, a live de hoje é com meu amigo Eduardo Augusto. Nós vamos falar sobre projetos, né? Aliás, a prática de execução de obras. Vamos falar um pouco de projetos estruturais também, mas o tema específico, tá? Vou até colocar aqui nos comentários. Basicamente vão ser as práticas de execução. Vou colocar direitinho. Live sobre boas práticas de execução e financiamento de obras residenciais. Pronto. Agora eu vou fixar ela aqui nos comentários. Para quem for chegando, já consegui escrever aqui direitinho, né? A tema da nossa live, tá? Pessoal, primeira vez que eu faço a live com o Eduardo, vou ver se ele já mandou aqui a solicitação, que aí eu já falo na cara dele o que eu penso. O Eduardo tá aqui já. Fala, Ai. Eduardo. E aí, Vinícius? Tudo bom, meu caro? Bom demais você? Tudo tranquilo? Correria? Cara, tô numa Rapaz, correria meio maluca, tá? Acabei de finalizar aqui uma... O dia foi corrido já, né? Normal. Aí acabei de sair de uma live, vim pra outra aqui. Aí o tempo para ajeitar tudo direitinho, acabou atrasando uns 5 minutinhos aí pra gente começar. Mas fora isso, tá tudo certo, cara. Eduardo, antes de você se apresentar, né? Como tá falando pra galera que tá chegando aqui agora, a nossa live vai ser sobre boas práticas de execução e financiamento de obras. Dentro dessas boas práticas de obras residenciais, tem algumas polêmicas, né? Nós vamos entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente. Para quem gosta de polêmica, espera um pouquinho mais para o final da live, que a gente vai comentar sobre isso. Mas queria que você se apresentasse e explicasse, pessoal, a sua área de atuação. Para quem não sabe, pessoal, Eduardo já tem um trabalho já de algum tempo, né, sobre financiamento de obras residenciais. Já distribui um conteúdo muito legal lá no Instagram dele. Então, para quem me acompanha e não acompanha o Eduardo, depois vai lá pro perfil dele. Tem um trabalho incrível que ele está desenvolvendo. Beleza? Manda bronca aí, Eduardo. Fala para a galera o que você faz e tudo mais. não, show de bola. Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui participando dessa live com você. Primeira de muitas lives, né, que a gente, Se se Deus Deus quiser. quiser, vai fazer juntos. Mas vamos lá. Bom, eu acabei de me apresentar em outra live que eu estava fazendo com o Gideon. Vamos ver se tem alguém que estava lá com a gente, né? Eu convidei todo mundo lá para vir para cá. Tinha umas 80 pessoas lá, convidei todo mundo para vir para Maravilha, cá. vem todo mundo. Ai, mas vamos lá. Bom, meu nome é Eduardo Augusto, eu sou daqui de Uberaba, Minas Gerais. E eu comecei minha carreira, no final de 2014 eu me formei, 2015 eu fui buscar emprego, né? Fui buscar emprego em Brasília, Goiânia, Uberaba, Uberlândia. Como muita gente, como vocês mesmo, eu sou como vocês, saiu da faculdade totalmente perdido, sem saber o que ia fazer, foi atrás de emprego. E aí, o que aconteceu? Entreguei mais de 200 currículos e não arrumei nada, né? E não arrumei nenhum trabalho, não fiz nenhuma entrevista. E aí eu fiquei 2 meses mais ou menos em casa, cara, desiludido da vida, deitava pensando o que eu ia fazer, né? Que eu estudei tanto tempo e nada acontecia, não tinha oportunidade, bem no auge daquela crise que aconteceu em 2014, 2015, né? Que eu acredito que vai ser um pouco semelhante ao que vai acontecer no final desse ano, início do ano que vem, que as empresas não vão parar de contratar, né? Vão manter a equipe que já tem e vai seguir com o que tem. E aí, um amigo meu falou assim, Eduardo, vamos montar um negócio, cara, vamos abrir uma empresa aí, vamos fazer prestação de serviço, porque a gente ia entregar currículo e aí batia na porta da empresa e falava, cara, não estamos precisando de engenheiro. Mas aí eu olhava pelo tapume lá, né, obra a todo vapor, aquele tanto de peão trabalhando, falava, cara, vocês não estão precisando de engenheiro, mas a obra está tocando aí a todo vapor, né. E aí a gente teve a sacada, né, de oferecer o nosso trabalho como empreiteiro. Empreiteiro é aquele cara que tem uma equipe e terceiriza vários serviços, né? E aí eu contratei pintor, eletricista, pedreiro, e aí eu prestava esse tipo de serviço, assentamento de piso, pintura de apartamento. Cara, eu devo ter pintado, sério mesmo, para MRV, uns 500 apartamentos. E aí a gente trabalhou para a MRV, trabalhou para a Realiza, outras construtoras grandes também. Legal. Só que passou uns 6 meses, cara, o que aconteceu?
eu estava trabalhando muito. Teve uma vez que eu viajei durante 48 horas direto, fiz um bate e volta numa cidade aqui que eu tinha pegado o trabalho. Fiz o bate e volta, 48 horas sem dormir. E aí eu falei, cara, isso aqui não é para mim não. Além que eu não estou exercendo a engenharia, eu não tinha relacionamento com o cliente, eu não tinha relacionamento com o engenheiro. Eu não, sabe aquele negócio de engenharia mesmo, eu não estudava, não pegava um projeto para poder esmiuçar ali, para entender e fazer uma obra do zero. Eu apenas tinha mão de obra, o pedreiro, ele ia lá e fazia o piso de um apartamento. E aquilo ali se repetia durante todo o trabalho dele. Então eu não exerci a engenharia. Eu falei, cara, eu não me formei para isso, eu não quero mais ser empreiteiro. E aí eu fui buscar um investidor, né? Para poder começar a construir casas para vender, que aqui na minha cidade isso é muito comum. E aí eu falei, cara, beleza, quem que vai ser meu investidor? Primeira pessoa que apareceu, que eu pensei, foi o meu pai. Ele tinha acabado de ganhar 140 mil reais de um negócio que ele fez. Eu falei, pai, vamos investir nisso aqui que vai ser muito bom. E aí eu peguei 70 mil desse dinheiro, comprei o lote, peguei os outros 70 mil, construí uma casa. E aí, durante, sei lá, 4 meses a gente construiu essa casa ali e pôs para vender. Só que demorou mais, sei lá, uns 7, 8 meses para essa casa ser realmente vendida e ele recebeu o dinheiro dele. Enquanto isso, cara, enquanto essa casa estava parada, ladrões entraram lá e fizeram a festa. E aí a gente teve prejuízo. A gente conseguiu vender a casa, acho que uns 175 mil. Meu pai, teoricamente, tinha ganhado uns 30, né? Por conta dos prejuízos ali com o ladrão. Mas aí ele falou, cara, isso aí não é para mim, eu não quero mais investir nisso. Se eu tivesse colocado dinheiro no banco, talvez não renderia tanto, mas talvez daria menos dor de cabeça. A dor de cabeça paga pelo estresse, né? Então não chega, não vale a pena. O valor que rendeu em 7, 8 meses aí, talvez não compensou o lucro que gerou. Exato. E aí, eu peguei e falei assim, cara, mas não é possível. Na rua que eu estava construindo essa casa, tinha mais ali 10 casas, 20 casas sendo construídas. E eu conversava, eu conhecia as pessoas, os construtores, né? Falava, cara, para me construir uma casa, eu precisei de 140 mil reais. O cara tá fazendo 10. Esse cara, não é possível que ele tenha 1,5 milhão de reais para investir assim, né? Sim. Aí eu falei, cara, deve existir alguma coisa, algum mercado que eu não conheço. E aí eu fui atrás, conversar com o correspondente, conversar com o gerente da Caixa, para entender mais como é que funcionava a parte de financiamento, né? Que eles falavam, não, eu trabalho com uma obra financiada. E eu, cara, não sabia, né, que existia tipos diferentes de financiamento de obra. E aí, quando eu fui na Caixa para conversar, para entender, eu conheci um gerente da Caixa, e esse gerente foi me explicando e tal, e me apresentou o mercado de casas financiadas que se chama aquisição de terreno e construção. O que é isso? Você pega um cliente, fez a captação do cliente no mercado. Aí esse cliente vai financiar a casa dele e ele precisa de só 20% do valor do imóvel para ele poder construir a casa toda, né? Então, antes, o que eu estava buscando? Ou um investidor, ou então uma pessoa que tinha 100% do valor da casa para me poder construir aquela casa para ele. Sim. Então, um exemplo, a cada, sei lá, 1.000 pessoas, tinha 10 que tinha todo o dinheiro para construir a casa. E aí, quando eu entendi esse mercado, que, cara, então a partir de agora eu não preciso mais procurar quem tem todo o dinheiro, eu posso procurar quem tem apenas 20% do valor do imóvel, uma casa de 200 mil reais, se a pessoa tem 40 mil, ela pode construir a casa dela. E aí eu comecei a linkar, cara, talvez a pessoa não tenha 40 mil, mas ele tem um carro que vale 40 mil. Se ele vende esse carro, ele compra a casa. E aí eu comecei a ir atrás desses clientes. Cara, e aconteceu uma coisa muito louca. Eu aprendi fazer esse financiamento. Primeiro ano, eu executei umas 2, 3 casas. No outro ano, 6, 8 casas. No outro, já passou para 12, 14 casas. Sim. Ano passado, 28 casas. Esse ano, eu tenho para construir 50 casas. Então, assim... tipo de negócio até escalável, né, Eduardo? Escalável, exatamente. Claro que à medida que você vai crescendo, aumenta a sua equipe também. Aumenta a equipe, aumenta a empresa e vai inflando, né? Exatamente. E aí, o que é o melhor de tudo desse negócio? Cara, eu não preciso do meu dinheiro para poder construir. Eu não preciso do meu investimento, igual eu precisaria ali dos 140 mil reais do meu pai. Eu não precisaria tirar dinheiro do meu bolso para fazer esse investimento.
Uma pergunta, Eduardo. Hum, Vão ser duas, basicamente, né? Mas talvez eu deixe a outra para o final, a gente vai conversar sobre isso. tá. Talvez o principal desafio que você vê para entrar nesse mercado, por exemplo, é realmente a captação de cliente? Ou talvez tenha um desafio maior antes disso? Por exemplo, às É. vezes nós enxergamos apenas o resultado final. Exemplo, você começou primeiro tomando um certo prejuízo, não tomando prejuízo, mas gerando uma dor de cabeça, um certo estresse, que foi com o seu Uhum. pai, por exemplo. Ele injetou Sim, dinheiro, não saiu do seu bolso, saiu do bolso exato. dele, teve aquela dor de cabeça, ladrão roubando, 8 meses para chegar no mercado. Depois, no segundo ano, você pegou 2, 3 obras. Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Sim. Não é? Tipo, tem um processo em si. Nesse processo, para você atuar com financiamento, o que você enxerga como o principal e maior desafio? Cara, eu acredito que assim, uma coisa, qualquer coisa, para sair da inércia é difícil, né, Uhum, Vinícius? Na sim. sua área Tudo aquilo que também. você não conhece, né? Tudo Tudo aquilo aquilo que que é você novo não para você. conhece, exato. É difícil. Então, eu senti isso, eu senti um pouco disso, da dificuldade de captação de cliente e também da dificuldade de fazer o processo de financiamento. Porque, apesar de, depois que você faz 3, 4, 5, 6, 10 financiamentos, fica Sim. fácil. Mas até você aprender isso, eu acredito que é a mesma coisa de projeto. Eu faço projeto de estrutural, igual você faz, Sim. residencial. Cara, você fez o 10º projeto, o 11º já está muito mais fácil do que lá O atrás, primeiro, sem né? dúvida. Então, assim, é consequência da prática, do entendimento, de aprender o passo a passo e tudo mais. E aí, eu acredito que sejam essas duas principais dificuldades. Dificuldade de arrumar o cliente e a outra dificuldade de aprender realmente Aprender a o fazer passo a financiamento. passo do financiamento. Por quê? Cara, É. é muito detalhe que existe, minúcias, coisas que informação na caixa é muito difícil. Ninguém ensina financiamento. Na sua cidade, as pessoas que trabalham com financiamento, elas não compartilham porque elas entendem que você é um concorrente dela. Né? Aqui eu não Exatamente. aprendi com ninguém que é da área, né? Eu fui aprender direto no banco, entendeu? Então eu dependia muito disso e aprendi também com os meus erros e os meus acertos. Cada obra que eu fazia, eu falava, cara, errei nisso aqui, ó. Aí eu ia lá, anotava, na próxima eu já não fazia. E aí eu fui Legal. melhorando a cada obra, melhorando, melhorando, até que eu criei um passo a passo e desenvolvi um método Uhum. que você seguindo o passo a passo ali não tem erro, entendeu? Sim. Uma pergunta, Eduardo, para claro, a gente fala mais de financiamento, né, mas a gente vai entrar na parte também de boas práticas, né, de execução e tudo mais. Tem o Manuel aqui que está lá dos Estados Unidos, cara, assistindo a gente. Que Olha bacana, que Manuel. massa. E que bom que existe internet, né, para facilitar essa comunicação. O Ellison aqui foi meu aluno lá em Marabá, cara, no Pará. Que bacana ter você aqui, Ellison. Um prazer, cara, uma honra ter você aqui prestigiando a gente, tá? Que Valeu massa. mesmo. Eduardo, a segunda pergunta que eu queria fazer para você é, por exemplo, você antes estava preso nessa questão. Como que eu vou arrumar dinheiro para construir e para vender, sendo que eu não tenho? Estou começando agora. Então, Uhum. tem vários mercados, né, que a gente pode estar falando aqui, por exemplo, de construção civil. Tem, por Uhum. exemplo, compra de imóveis em leilão, também é um mercado, tem gente que atua nessa área. Você tem que ter realmente um capital de um bolso, né, para você comprar Uhum. obra de leilão, fazer uma reforma, depois vender. Então, tudo isso são oportunidades. Em cada Sim. oportunidade também tem as suas complicações, as suas dificuldades, etc. Nesse mercado de obras financiadas, por exemplo, você disse que são duas principais dificuldades. Por exemplo, saber fazer um financiamento e a parte de Sim. captação de cliente. Então, hoje você acha que, para você, na área que você atua em obras residenciais, tem um tipo específico de cliente ou atende qualquer cliente? Por exemplo, tem cliente que não quer financiar, quer comprar a casa à vista. Uma outra pergunta que o pessoal pode fazer: você só pode fazer o financiamento na Caixa da construção da obra ou de um terreno, por exemplo, para quem não tem um terreno, para quem não tem um lote? Quer comprar o lote, aí faz o Certo. financiamento dele, Você fez umas compra o 3 perguntas, lote, eu já esqueci até a primeira já. pensa, eu vou voltar aqui com você. Depois espera o lote valorizar, aquela coisa toda, Uhum. depois vende. Aí você Tá. vê que a própria pessoa, ela faz um negócio dentro de um negócio. Sim. Então, primeira pergunta para você. Existe um tipo de cliente ideal para você realmente escalar o Uhum. seu negócio de obras residenciais financiadas? Cara, cliente ideal é o cliente que não tem nome sujo, está disposto a Uhum. fazer um financiamento. E um cliente que eu gosto muito de trabalhar é aquele que mora de aluguel.
Sim. Cara, o cara que mora de aluguel, você tem um argumento nas mãos que é muito forte e que, sei lá, Ele tá pagando o que é 99% das dele, né? pessoas que moram de aluguel, ele está pagando por uma coisa que não é dele. Quem mora de aluguel, ele paga por uma coisa que não é dele. Exatamente. Ah, eu pago R$ 1.500 de aluguel. Cara, você paga por uma coisa que não é sua. Você vai passar 30 anos pagando o seu aluguel de R$ 1.500, eu vou pagar o meu financiamento durante 30 anos, no final eu vou ter minha casa. E no final você não vai ter essa casa onde você mora. Então, cara, assim, é um argumento muito forte essa questão de o cara que mora de aluguel. Então, eu focaria no início para alavancar o negócio nisso. O cara que mora de aluguel e quer sair do aluguel. Mas eu atendo hoje, eu encaro o financiamento como uma opção a mais. Uma opção a mais. Eu faço obras, ontem eu fiz uma live na obra e mostrei uma obra de mais de R$ 500.000 que eu estou executando. E essa casa não é financiada. Mas segunda-feira eu vou começar outra obra de mais de R$ 500.000 que é financiada. Entendeu? Então, assim, o que eu enxergo no financiamento? Uma oportunidade a mais de captar o cliente. Legal. Se o cara tinha objeção, não, eu não estou com todo o dinheiro agora para construir minha casa. Cara, mas você conhece o financiamento? É uma opção a mais para o cliente, entendeu? Eu enxergo como isso. Porque às vezes, o que acontece? Se aparecer hoje para você um cliente, vamos supor que você trabalha na área de execução. Eu sei que você trabalha mais na área de projeto, mas vamos supor que você trabalha na área de execução. Aparece um cliente para você falando que o primo dele, lá no Goiás, construiu uma casa financiada e ele quer construir uma casa também financiada. E ele te explica como é que ele fez, que o primo dele fez esse financiamento. Sim. Se você não tem o conhecimento de como é que funciona realmente o financiamento, a aquisição e construção, cara, você vai deixar esse cliente passar, outra pessoa que tem esse conhecimento vai ir lá, vai fazer. Entendeu? Por quê? O financiamento é uma coisa, vamos falar assim, delicada. Se você não conversar e não saber explicar ele primeiro para a pessoa vender essa ideia para o cliente, você não vai pegar esse cliente. Entendeu? E ele vai procurar um outro construtor, um outro engenheiro, uma outra pessoa com essa experiência e que sabe realmente explicar e fazer o trabalho, né? Você terceirizaria a sua construção da sua casa para alguém que não tem o conhecimento de execução? Não, a gente tem conhecimento nessa área, né? Fala que não. Tem um Zé Doido que o vizinho Zé Doido aí que ele arrisca, né? Mas a gente tá falando do dinheiro. Uma coisa que eu falo também, cara, o que acontece? Muita gente, às vezes, né? Vou colocar aqui no seu caso. A gente está aqui compartilhando um conhecimento, né? Nós temos essa experiência prática de obra, de projetos e etc. Nós vivemos aqui no mundo, nós sabemos como que é esse passo a passo. Algumas pessoas que, de repente, estão passando por uma situação atual, né? Uma situação de vida, por exemplo, que acham que é tudo muito fácil. Só que não é nada vem assim tão fácil como as pessoas imaginam. Vou dar um exemplo aqui. Hoje você trabalha com obras financiadas, correto? Sim. Trabalhar com obra financiada é um mercado, é um negócio, correto? Sim. Você só trabalha nessa parte de financiamento ou você executa a obra também? Eu executo obra normal também. Então são trabalhos, são áreas distintas, né, mas são totalmente interligadas. Então, às vezes, quando eu entro no negócio, acaba expandindo para mim, abrindo oportunidades em outro ramo de atividade. E que eu tenho que estar preparado também para isso. Por exemplo, o cliente vem contratar, eu sou um construtor, eu vou fazer todo o processo de financiamento para ele e depois para construir a obra, para acompanhar, para gerir aquela obra. Também é um mercado ali, uma outra oportunidade que ele o próprio engenheiro, o próprio recém-formado pode utilizar para entrar de vez e realmente ter uma prospecção, né? Sim. De crescimento bem grande. O que eu falei com você em relação a negócio, que um negócio acaba gerando outro negócio, uma pergunta que as pessoas fazem, duas, né? Se para você fazer um financiamento na Caixa de uma obra residencial, um financiamento de obra residencial, você tem que apresentar o projeto estrutural para a Caixa ou não precisa? E se você pode fazer um financiamento, se a pessoa, né, o cliente, pode fazer o financiamento tanto do lote quanto da superestrutura, da construção em si, ou ele tem que optar por um ou para o outro? Ou se é possível fazer do terreno também, isolado? Tá.
É possível fazer do terreno isolado e é possível também fazer o terreno e a casa junto, tá? A pessoa vai pagar um único financiamento, entendeu? Legal. Respondendo a questão sobre o projeto, a Caixa, ela deixa muito aberto para o engenheiro que vai fiscalizar a obra, ele exigir ou não o projeto estrutural, entendeu? Então, eu já entreguei, por exemplo, casas de 80 metros quadrados que não foram exigidos projeto estrutural, casas de 120 metros quadrados que também não foram exigidos, mas outras casas de 70 metros que o engenheiro exigiu estrutural, entendeu? Então, fica muito na mão Foi do muito bom você engenheiro. ter falado isso, que eu lembrei aqui de um outro estudo de caso, né? Eu falo que nas 3 lives que a gente fez essa semana, né, que eu fiz com a Vanessa, com o Murilo e com o Vinícius, eles contando alguma coisa me lembrou de algo que eu já vi acontecendo. Essa questão de depende do fiscal. O cliente, por exemplo, você, por exemplo, como construtor, como engenheiro, pode chegar para o cliente, olha, você pode construir uma casa, vai ser financiada, né? Vai construir talvez com o seu próprio recurso financeiro, e o cliente Aham, quer financiar aquela casa. Você vai sim. vender, vai negociar com o cliente. Você negocia com o cliente, vai pagar na casa R$ 300 mil. Você com o cliente combinou, fizeram o contrato e tudo mais. Só que para o cliente que vai financiar, ele tem todo um procedimento na Caixa Econômica Federal. E Sim. para a Caixa autorizar o financiamento, é necessário que o engenheiro da Caixa vai até o imóvel fazer uma fiscalização, uma Ah, verificação. E o isso. engenheiro da Caixa pode avaliar que aquele imóvel não vale 300 mil, vale 280 mil. E o cliente Sim. não está preparado para pagar aquele financiamento. Você usa alguma estratégia nesse caso ou é um caso perdido, o cliente acaba indo embora? Não, Como é que é? não, teve um caso esses dias, assim, mas seguindo o custo normal de uma obra, cara, sempre passa, sempre dá certo. É muito difícil, né, você fazer um projeto bem feito e uma planilha bem feita que não vai passar, tá? Não vai passar no sentido de, o imóvel ficou mais barato, foi avaliado mais barato do que realmente a gente orçou. Mas o que acontece, né? Esses dias eu tive um caso que o cliente queria fazer uma casa gigantesca e eu falei assim, cara, essa casa aqui vai gastar 300 mil reais para construir ela, construir a casa. Só que ele queria que colocasse na planilha que ia gastar 200. Não sei se é por conta de impostos, alguma coisa, queria que colocasse na planilha que ia gastar 200. Falei, eu vou colocar na planilha porque você está me pedindo. Mas vai passar por um engenheiro da Caixa que ele vai avaliar se vai poder passar ou não. E aí, o que foi o resultado? O engenheiro negou, falou, olha, essa casa aí que você está me falando, ela vale 350 mil reais. Avaliou até mais do que eu tinha feito o orçamento, entendeu? Ele ia me pagar os 300, só que ele ia me pagar 100 mil por fora. E aí, numa conversa, eu falei, olha, para fazer uma casa de 200 mil, a gente teria que reduzir o projeto. Ou então a gente deixa essa avaliação mesmo de 350, né? Ou conversa com o engenheiro para ajustar para 300, que é mais fácil ajustar para 300 do que ajustar para 200, né? Então isso pode acontecer, o engenheiro avaliar a mais ou a menos, mas é questão de ajuste. Mas se você fez tudo dentro, bonitinho, né? Fez o projeto e fez um orçamento que dá para você executar, que dá para você ganhar dinheiro, mas que não seja, cara, vou ganhar 100% de BDI aqui nessa casa, entendeu? Então, assim, é tranquilo. Não, bacana, Eduardo. Para a gente entrar nessa parte de execução, Eduardo, a gente comentar também sobre essas boas práticas, né, de projetos, talvez algumas coisas que um projeto estrutural pode dificultar na execução da obra, né? Tem 2 perguntas aqui do Eduardo, do Diego, que eu achei legal. O projeto tem que estar aprovado na prefeitura, o projeto arquitetônico, ele tem que ser aprovado na prefeitura para você fazer o financiamento? Boa pergunta, tá? Muita gente tem essa dúvida e eu não aprovo primeiro na prefeitura para poder fazer o financiamento. O que acontece? Eu já tenho uma experiência em aprovar projeto na prefeitura e eu tenho experiência em aprovar projeto na Caixa. E aí eu sei o que pode ter num projeto e o que não pode, né? Então a gente já elabora o projeto aqui dentro das normas da prefeitura e da Caixa. Então, primeiro, tem essa possibilidade de eu dar entrada na documentação e no projeto na Caixa e também, ao mesmo tempo, na prefeitura. Então, eu não preciso
esperar o alvará de construção sair para poder, depois disso, dar entrada na caixa. Eu posso sim, primeiro, dar entrada. Primeiro não. Eu considero que ao mesmo tempo. Levo na caixa e levo na prefeitura. Os dois processos andam juntos. Provavelmente o alvará vai sair e o cliente vai estar assinando com o banco ali. O Júnior, que ele mandou uma mensagem, né? Não foi nenhuma pergunta, foi uma afirmação. Ele me deixou curioso, tinha até passado aqui, eu não tinha percebido. Ele falou que lá acho que em Goiânia. Sim. Aqui. Goiânia. Exigiram estrutural e complementar. Exigiram estrutural e os complementares. Varia de região para região, por exemplo? Talvez não é região para região, é mais de engenheiro para engenheiro. Porque se vir um engenheiro do Goiás para Uberaba, ele pode exigir, entendeu? Mas o que acontece? A gente está falando aqui em relação ao projeto. Cara, eu sempre executo obra com projetos complementares, com tudo mais. Porque isso facilita muito a minha vida. E agora eu estou entrando na tecnologia BIM, né? Não é uma coisa nova, já existe há um tempo, mas eu estou entrando agora. E, cara, na hora que eu vi, o cara me apresentou ali como é que funciona, levantamento de material, execução, cara, fiquei apaixonado e a gente está implementando em todos os processos, entendeu? Maravilha. Todos os projetos aqui, o BIM. Isso facilita hoje, demais a execução. Ontem cheguei até a comentar, acho, na live com o Vinícius, né, a questão do BIM, da aplicação do BIM. Porque o BIM, para ele acontecer realmente, né, em projetos e também na execução. Então, em obras pequenas, né, como que a gente implementa tudo isso? Porque, por exemplo, se eu faço um projeto compatibilizado em BIM, se a minha execução, a minha gestão, planejamento e orçamento também não for feito em BIM, eu não vou ter realmente a aplicação do BIM em sua forma total e completa. Sim. Então, aí na sua região, por exemplo, no que você está entrando agora, vocês estão fazendo a aplicação do BIM em projetos, que já é um avanço absurdo, né? O que te ajudaria basicamente isso e como que um projeto estrutural poderia ajudar nessas etapas de construção e quais são os gargalos que você tem devido a um projeto estrutural, por exemplo, que pode trazer para você ou não? Show de bola. Cara, eu amo trabalhar com projeto estrutural, ainda mais se a gente fizer uma sondagem, né? Que daí o negócio vai ser 100%. Sim. Mas aqui, infelizmente, algumas casas, algumas obras eu já fiz sem sondagem. Teve projeto estrutural, com certeza gastei mais na fundação do que talvez era necessário, porque quem está fazendo o projeto estrutural, ele majora um pouco ali por conta da margem de risco, né? Exatamente. Então, a gente está fazendo o possível aqui para todas as obras que a gente for iniciar, fazer a sondagem. E, cara, na hora de executar o projeto, as obras, igual eu tenho um parceiro aqui na cidade, que ele trabalha só com dobra e ferro de aço, né? Então ele me entrega toda a estrutura cortado, dobrado, marcado, com etiqueta, o nome da viga, nome da baldrama, o nome do pilar. Cara, é só chegar lá, colocar no lugar e ele ainda manda uma pessoa que se tiver que fazer alguma coisa, né, diferente, ligar uma estrutura com a marquise, né, uma viga com a marquise, alguma coisa diferente, ele manda um cara lá para fazer essa ligação para mim. Ou seja, eu não preciso ter armador nas minhas obras, né? Não preciso ter esse funcionário. E eu pedindo com, sei lá, 4, 5 dias de antecedência, ele me entrega todo o material que eu preciso para fazer na obra, entendeu? E ele me entrega por etapa. O custo disso? É mais alto? Vale a pena contratar isso do que um armador? Ele me cobra na faixa de R$ 1,30, R$ 1,40 reais por quilo. Por quilo, tá? Se você colocar aí, cara, esse dia eu paguei lá 10 mil reais de ferragem. O quilo do aço hoje está, sei lá, R$5, vamos supor. Eu não sei. Mas esteja na faixa de R$5. Dos 10 mil que eu paguei para ele, vamos supor que ele ganhou R$2 mil. Cara, se eu fosse contratar, eu precisaria de um armador e, no mínimo, um ajudante de armador. Né? São 2 pessoas. Só nisso já ficaria mais caro para mim. Então, compensa muito eu terceirizar esse serviço para ele. E a agilidade, ele me entrega em 1 semana, ele coloca 10 armadores para fazer isso na empresa dele lá e pronto. Legal. Entendeu? E além disso, né, a questão de reaproveitamento das sobras, né? Sobra muito e ele usa essa sobra para fazer alguma coisinha lá na empresa dele. Ah, sobrou 1 metro aqui. Ah, mas eu preciso fazer uma gaiolinha ali, pequena, vai lá e usa
Então, assim, aproveita também essas sobras. Porque acaba, a gente sabe que no final da obra, se você dobrar na obra, ela vai sobrar as pontas lá e aquilo ali vai ficando ali, né? Sim, e tem um detalhe muito importante em tudo isso, né? Por exemplo, na montagem de vigas, de pilares, etc., algum tipo de concepção estrutural pode exigir que você tenha alguma adaptação em loco. Por Sim. exemplo, se tem um pilar nascendo em cima de uma viga. Normalmente, acredito que não vai te entregar o arranque do pilar no meio de uma viga, por exemplo. Não. Então, em casos como esse, ele pode, alguém lá, né, no caso que você falou, que ele manda alguém e faz essas adaptações. Então, a minha questão mesmo era só em relação ao custo. A gente está falando de projetos estruturais, né? Você chegou a comentar sobre a questão do projeto de fundações, como que é feito. Por exemplo, tem obras que sem sondagem, tem obras com sondagem, enfim. Eu falo que tem 3 casos aí, né? 3 pessoas que estão totalmente envolvidas nessa parte de execução de obras. Que é o próprio executor, que é o projetista, que é o arquiteto. São 3 áreas aí que se complementam. Concorda? Sim. O arquiteto faz o projeto, o engenheiro tem que manter a integridade do projeto de arquitetura, manda para a obra, para o executor manter a integridade, tanto da arquitetura quanto do projeto estrutural. Um grande problema que a gente vê, né, falou a parte da estrutura em si, o que acontece? Quando eu dimensiono um projeto que eu não tenho a sondagem, por exemplo, criou-se esse hábito de um engenheiro estrutural superdimensionar. Colocar, por exemplo, uma tensão admissível mais baixa do que o solo provavelmente resiste. Porém, Sim. o que acontece a divergência? Para o pessoal que tem interesse por essa área de estruturas, né? Quando eu estou diminuindo a tensão admissível do solo, eu vou estar, consequentemente, majorando a questão da dimensão das minhas fundações, de blocos sobre estacas e também das próprias sapatas, se for a fundação que eu for utilizar na obra assim. Um dos aspectos que a gente tem que levar em consideração são 2. Primeiro, quando você não tem sondagem. Se eu estou aumentando a minha largura da sapata, aumentando a altura dela, a princípio, pensa-se que eu estou realmente colocando mais concreto, colocando mais armadura, deixando mais segura. Mas se o meu solo não tiver resistência suficiente, 2 coisas que vai acontecer. Eu posso ter ali um recalque, além do custo. Eu tenho um recalque diferencial, eu tenho patologia, então vem retrabalho. Então, cuidado muito grande de você dimensionar uma obra sem sondagem. Quando você coloca a tensão mais baixa, não é só porque que eu vou estar aumentando a dimensão das minhas fundações que eu vou estar seguro. Então, esse ponto. A chance de dar algum problema é mínima, mas existe. Que vem até mesmo a questão dos pilares, que é a execução de pilares utilizando formas dos pilares em edificações residenciais. A gente sabe que 90% ou mais do que isso de obras residenciais executadas aí no Brasil inteiro utiliza-se a alvenaria como forma dos pilares. Só que tem todo um procedimento de execução de estruturas de concreto armado, por exemplo, né? Então a gente tem que estar ligado nessas 2 vertentes. A gente fala de pilares, por exemplo, entra aqui o engenheiro de obras. Pilar de 9 nós vamos colocar aqui, está tudo certo. Utilizar aqui a parede como forma é uma maravilha, supimpa. O engenheiro estrutural vai achar assim, o quê? Pilar de 9? Pilar de 14, de acordo com a 618 de 2014. Aí vem o arquiteto, fica assim, ó, para que esse pilar, gente? Tira esse pilar daí. Aí não tem confusão. Não vai ser de 9, não vai ser de 14, tira esse pilar. Então são 3 visões, né? Deixa flutuando. Dá até um meme, né, pessoal? Quem fizer um meme disso aí, manda para mim que a ideia foi minha. Beleza? Mas é isso. O executor de obras, vocês que estão executando obras, né? Pessoal que executa obras no Brasil inteiro, sabe como que é a prática comum. Sabe que utiliza pilar de 9 em obras residenciais, nunca apresentou problema. Pode ter problemas em outra parte da estrutura, mas não foi provocado por pilar de 9. Só que vem os critérios da 6118, que é a norma mãe de procedimento de cálculo de estruturas, que nos diz em relação ao procedimento de dimensionamento, de durabilidade e de qualidade. A norma 15575 ela fala de desempenho. E há uma divergência, uma contradição muito grande entre essas 2 normas, que para mim é uma falha absurda. Uma mesma NBR da ABNT, uma norma fala uma coisa, outra fala outra coisa. A norma 15575, ela fala para a gente verificar estado limite último, estado limite de serviço. Se o pilar for dimensionado e cumprir
todo o critério de dimensionamento, não tem nenhum problema. Só que ela não fala sobre os aspectos de durabilidade e de qualidade, de cobrimentos da estrutura, da região de armadura, se for muitas armaduras concentradas. Quem fala isso é a 618. Então é uma divergência muito grande. Quando eu, como projetista, falo isso, né? Que uma obra de pequeno porte vai ter um pilar de 10 centímetros, não vai acontecer nada, vê um monte de gente condenando. Por isso que eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo, porque eu já comentei sobre isso outras vezes, né? E chega os professores lá de mestrado, professor com doutorado, chega, falta soltar os cachorros em cima, porque tem que seguir a norma direitinho, etc. Não está errado, não está errado, de forma alguma. Eu acho que nós, como engenheiros civis, nós temos que ponderar tudo isso, mas que tem que ter uma norma realmente que regulamenta. Se, por exemplo, a 15575 falasse lá, não pode ter pilar com menos de 14 centímetros. Quem executa a obra com pilar de 10 ou de 9 não teria qualquer outro argumento, né? Mesmo que não executa projetos estruturais. Mas, de certa forma, ela nos dá esse respaldo. Ela fala para edificações de até 6 pavimentos, a contar ali da cota de elemento de fundação até o topo da edificação, você pode utilizar uma dimensão menor do que o que a norma regulamenta. Até 6 metros da até fundação. 6 metros. Isso, da fundação até 6 metros. Então, cara, se você considerando aí, é uma casa relativamente pequena. Né? Eduardo, aqui na minha não cidade... Não pode ser nem sobrado. Né? Aqui sobrado, esquece. Aqui na minha cidade, tem predinhos de 4, 5 pavimentos com pilar de 10. Com pilar de 10. E tá lá, sem qualquer problema de patologia, qualquer problema de trinca, tá lá. Mas o que a norma defende é que os coeficientes de ponderação, os coeficientes adicionais, são aplicados no dimensionamento para uma seção de pilar inferior a 19 centímetros, porque nós não temos uma garantia probabilística de que não vai dar merda nenhuma. Ela não tem esse dado, né, esse dado probabilístico. Então, a forma mais segura que a norma, a comissão da norma encontrou para você utilizar os pilares com seção inferior a 19, é utilizando fatores de coeficientes adicionais, que é o gama N, o gama F, para majorar os esforços de dimensionar aquele pilar. Agora, para dimensões menores do que essa, não tem qualquer dado probabilístico que vai afirmar que se colocar aquele pilar, você mantém o desempenho, a durabilidade e a segurança daquela edificação. Né? Sim. Por exemplo, o cobrimento vai ser menor. Se eu aumento o cobrimento ali protegendo, garantindo a durabilidade maior da minha estrutura, eu vou estar concentrando uma quantidade muito grande de armaduras, numa região ali muito próxima. E o concreto pode nem passar. Agora, para quem faz pilar de 9 e de 10, tem vários cuidados quanto a isso. Primeiro, posicionamento de pilares, não deixar os pilares muito afastados, tem vãos limitados quanto a isso. A seção mínima transversal, não deixando ser inferior a 360 centímetros quadrados. Normalmente o pilar aí vai ficar com 9 por 35, ou 9 por 40, normalmente, tá? Vãos pequenos, limitação de pé direito. Pé direito não pode ser muito alto, pé direito ali da ordem de 2,80 m, 2,90 m. Não vou falar números aqui para o pessoal não sair fazendo pilar de 9, falando que eu estou falando para o pessoal fazer pilar de 9 ou de 10. Não vou falar número aqui para vocês mais, tá? Mas falei esse número aqui, essa questão do pé direito, porque eu tenho que me preocupar com a flambagem do meu pilar. Agora falando do comportamento da estrutura. Agora, em que situações realmente eu tenho uma complexidade ou eu tenho esforços realmente mais... Qual a palavra que eu posso usar aqui para vocês? Esforços que vão realmente atrapalhar o desempenho da minha estrutura. Eu tenho uma edificação, uma arquitetura mais arrojada, com balanços muito grandes, com pé direito muito alto, pé direito duplo, por exemplo, vãos muito grandes, de 9, 10 metros, edificação residencial. Quando eu faço isso, utilizar pilar de 9 e de 10, ele acaba se tornando um risco, não só no dimensionamento, mas também na questão de fissuras, né? Não é que vai cair a edificação, mas pode gerar fissuras devido à esbeltez do meu pilar. Vai ser um pilar realmente fino. Mas como eu falei com você, tem projetos, edificações aqui na minha cidade, se você olha, eu até comentei com o pessoal na live que fiz agora, dos alunos, é projeto de edificação comercial, de 4, 5 pavimentos, com pilar de 10 centímetros. Eu conheço o engenheiro, e é uma das grandes referências que nós temos aqui na região. É um cara que faz projetos no Brasil inteiro. Mais de 2.000 projetos. Ele não é professor,
ele não tem mestrado, ele não tem doutorado, ele é engenheiro, é calculista estrutural. E é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. E nós já conversamos sobre isso. Ele explicou como que ele faz o dimensionamento, qual que é o concreto que tem que ser rodado, como que é o concreto, qual que é a resistência mínima que ele utiliza quando ele faz projeto de 10, qual que é a disposição dos pilares, quais os artifícios que ele utiliza. Tem todo um procedimento. Não é de qualquer jeito igual não é de qualquer jeito. Eu não vou falar para a galera que está acompanhando, porque eu tenho um papel aqui, né? E, enfim, por motivos óbvios, eu não vou falar, senão a galera vai chegar, achar que é muito fácil e vai sair fazendo qualquer coisa, achando que é só fazer, colocar pilar de 10, deixar o software calcular e está tudo certo. O Eberic, por exemplo, ele nem aceita você colocar pilar de 10. O CPCAD já aceita. Então tem todo um cuidado quanto a isso, entendeu? Isso, na minha visão, é como engenheiro estrutural. E ele chegou para mim e falou assim, olha, isso foi até num grupo, numa discussão que teve sobre isso. Olha, eu faço projeto de 10, faço pilares com esse dimensionamento, e eu já tive problemas em obra. Mas de todos os problemas que eu já tive, ao longo de mais de 30 anos de experiência, nenhum foi por conta de pilar de 10. Isso é um profissional que tem mais de 2.000 projetos, entendeu? Então tem todo um procedimento, tem todo um passo a passo para você fazer isso com segurança e mantendo a durabilidade da obra. Não é qualquer um que pode executar. Não. A qualidade do concreto tem que ser atestado. Tem uma série de Traço fatores, certo. entendeu? Traço certo. Tem que ser assim, ó. Espaçamento certinho. certo. Tem que ser certinho, entendeu? Então não é só fazer isso. Essa é a visão. Eu até fiz um post outro dia, né, sobre essa questão. Pilar de 9, pilar de 10, pode ou não pode? Então até eu coloquei, né, basicamente, relatei isso, inclusive coloquei lá no comentário, na legenda, que conheço profissionais que utilizam pilares de 10 em seus projetos, calculistas estruturais. Não é nada de professor que está ali com a 6118, segue lá com uma bíblia, né, um ensinamento. É um calculista mesmo. E tem obra do cara que você fala que é coisa de louco mesmo, entendeu? E é um cara que eu tenho uma enorme admiração. Mas só introduzindo para você, deixar você falar como que é feita essa prática, quais são as complicações que você tem com obras residenciais, e se você já teve algum problema estrutural, né, devido a um projeto mal feito, enfim. Conta aí pra gente qual que é a sua visão. Cara, assim, quando eu comecei a trabalhar com Minha Casa Minha Vida, né, que a gente começou a fazer casas realmente com pilar de 9, pilar de 10, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um cara, um parceiro meu, na época ele trabalhava com um projeto estrutural, e eu falei, cara, o que eu faço aqui? Que não fazer pilar de 14 em Minha Casa Minha Vida é inviável. Eu não ia fazer casa para ninguém aqui em Uberaba se eu trabalhasse desse jeito, né? E aí ele me deu uma aula ali de como é que eu poderia executar esse pilar de 9, 10 centímetros. E aí eu segui, entendeu? Ele fez o dimensionamento para mim da casa toda, como é que eu poderia, onde que eu colocaria os pilares, né? E eu realmente faço desse jeito que você falou. Eu uso a alvenaria como forma, né? E aí eu quero até te perguntar uma coisa, porque teve um engenheiro da Caixa que me segue aqui, não sei se ele vai estar aí agora, mas ele me questionou o seguinte, eu faço a alvenaria lateral como forma e quando eu vou fazer a viga, eu uso a alvenaria também como uma forma de fundo da viga. Como forma de fundo, exatamente. E aí ele disse que na concepção dele, né, na cabeça dele, isso se torna uma alvenaria estrutural. Certo? Uma alvenaria estrutural. Na minha concepção, por ter pilares e vigas, se torna estrutura. É uma alvenaria estrutural sem ser um bloco estrutural, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de execução de uma estrutura, por exemplo, da forma correta, primeiro, obra residencial, se não tem engenheiro, o cara enche lá, enche a viga, enche os pilares com balde. Pega lá um copinho de margarina, né, um tigela de margarina, pega o concreto e joga lá. Então tem todo um procedimento de execução. Eu executo as minhas fundações, o lançamento de concreto de pilares tem uma altura para ser lançado. Eu não posso lançar o concreto de um pilar em toda a sua altura. Eu não posso simplesmente encher o concreto com balde, por exemplo, sem fazer qualquer vibramento ali naquele meu concreto e assim não vai ter o adensamento da minha massa, do meu concreto. Então tem todo o procedimento de execução. Quando a gente fala de estrutura de concreto armado,
Primeiro nós lançamos, erguemos os pilares, correto? Tem as vigas para formar aquele pórtico e vem com o painel de lajes. Então a sequência é essa. Eu tenho que fazer a minha concretagem de todo o meu pórtico. Para quê? O meu carregamento, na etapa construtiva, eu tenho os escoramentos. Então a minha carga ela não acomodou. Então quando eu lanço as minhas vigas como forma, a alvenaria como forma das minhas vigas, depois eu lanço o concreto, a alvenaria está travando aquela minha viga e não estou deixando ela se comportar. Ela vai se comportar depois que o concreto for lançado e ter a cura do concreto e retirado os escoramentos dos painéis de lajes das vigas internas. E quando essa estrutura se acomodar, ela vai comprimir uma região de alvenaria, de pilares, que não de alvenaria, né, de blocos cerâmicos, que não foram dimensionados para isso. São blocos cerâmicos não estruturais. Então, pode sim existir fissuras e patologias nessas alvenarias. O correto é você concretar todo o pórtico, deixar a estrutura acomodar, a sua viga, a sua laje, ela vai ter uma flexão. Vai ter aquela flecha que vai estar dentro do limite, claro, se for dimensionado corretamente pelo calculista. Então, quando ela se deformar, a sua estrutura tem que permitir essa deformação. E aí você vem com a execução da alvenaria na parte restante, a partir do tempo de cura, secagem do concreto e retirada do escoramento. A estrutura ela tem que trabalhar. Se ela não trabalha, a sua viga fica basicamente ali, apoiado na alvenaria, sem fazer a redistribuição correta para os pilares. E aí algum tipo de patologia, talvez não daqui 1 mês, 2 meses que você entregou a obra, mas pode ser que mais para frente a parede começa a existir algumas trincas, algum tipo de patologia devido à própria execução. Qual que é a vantagem de obra Minha Casa Minha Vida, ou obra residencial de pequeno porte? É que as cargas são pequenas. Com as cargas pequenas, aí você acaba não sentindo todo esse efeito. Então pode ter casos, dependendo do vão, que vai ser caso mais grave, tem fissura e trinca, tem casos, como a carga é pequena, pode nem acontecer. Mas você fica naquela incerteza. Acontece ou não acontece? Não pode. Fica naquele pode, aquela pulguinha atrás da orelha, entendeu? Entendi. Basicamente é isso. Legal? Aqui eu executo acontece. todas as casas com... Obra residencial, cara, é assim. Não tem, sabe? Eu falo que quando a gente fala execução de obras, quando fala de projetos, etc., chega a ter não existir um certo ou errado, sabe? Porque é algo realmente cultural, porque, sabe, infelizmente, as coisas acontecem desse jeito. A gente tem que mudar aos poucos. Mas eu já tive caso até mesmo ontem de um aluno chegar e comentar, de pedreiro chegar, olha, aqui, até hoje foi na live de hoje, não sei se foi a Lu ou se foi o Gabriel falando comigo na live de perguntas e respostas, com os alunos do programa Estudos do Início ao Fim. Os pedreiros aqui gostam de utilizar blocos canaletas na viga, na última viga da região de caixa d'água. Aí, viga. por isso, como viga, né? Bloco canaleta, como viga. Aí eu falei com ela assim, Lu, acho que foi a Lu mesmo que falou isso. O nome dela é Lucilene. Aí o que acontece? Não é a questão do pedreiro gostar ou não de executar daquela forma. Então, para mim, é uma questão mesmo de eu explicar, tentar explicar de forma mais didática possível, que aquele é um elemento estrutural. Pode ser que dá certo, pode ser que não. Não tem laje, somente fazer um travamento da alvenaria, tá tudo certo. Na maioria dos casos aí, quase 100%, vai dar tudo certo, mas tem casos que vai dar problema. Aquela ideia de eu sempre fiz assim, ela não pode ser aplicada como uma verdade absoluta. Um exemplo disso, lá em Marabá, no Pará, no tempo que eu estava fiz um processo lá de, como que eu posso dizer, né? Foi tipo um retiro espiritual lá em Marabá, mas um retiro espiritual formidável. Não foi basicamente isso, mas foi uma experiência muito boa. Experiência de vida, experiência profissional imensa lá, tanto como professor quanto projetista estrutural. Quando eu cheguei lá, eu fiz uma parceria com o escritório de arquitetura. E num dos primeiros desafios que eu fui chamado lá para resolver, né, para tentar dar conta, o cliente tinha feito, olha o seguinte, ela tinha feito o projeto de arquitetura, no momento que nós fizemos a parceria, já tinha sido executado a edificação, e ela tinha deixado um beiral na frente da edificação. Tinha feito uma platibanda alta, e nesse caso, ela esticou um beiral, tipo uma laje em balanço, né, para cobrir parte da garagem e não deixar uma platibanda muito grande. Na etapa de execução ainda, quando estava só no acabamento do concreto,
O dono da obra viu aquele detalhe e achou feio. E aí ele pediu para o encarregado da obra cortar aquele balanço, quebrar mesmo, demoliu. E aí o cara fez isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Resolveu esse problema lá para ele. Quando tirou aquela marquise, aquele beiral, ficou uma platibanda muito grande. E ele achou feio. E o pior é que quando ele entrou na garagem, ele viu que parte do carro dele ficava para fora. E aí quem saía no banco traseiro, e se estivesse chovendo, ia se molhar. E aí ele queria voltar com aquilo. O calculista estrutural, ele tinha deixado passar 40 centímetros mais ou menos, 40 a 50 centímetros, entre 40 a 60 centímetros da vigota. E aí depois que cortou, já era, acabou. Ali ele ia ter que chumbar, tinha que fazer um projeto de reforço, Estrutura poderia metálica fazer uma é mais fácil, estrutura metálica, ou então uma gambiarra qualquer. Enfim, a gente conversou sobre isso, né? E aí, a princípio, resolveu o problema dele, né? A gente conversou lá, resolveu e tudo mais. Nessa etapa que eu estava analisando lá a estrutura da garagem, eu comecei a andar para lá e para cá. Comecei a medir o comprimento do vão. O vão da garagem era mais de 8 metros, era quase 9 metros, se eu não me engano, por 5 metros no outro vão. Um vão legal, que cabia ali um carro, 2 carros, até um atrás do outro, né? E aí, beleza. Quando eu estou analisando assim, o vão da garagem, aquele beiral que ficava por ali e tal, e aí eu vi o pilar, né, que sustentava parte ali da região da garagem. Estou vendo ali e vejo que está passando um tubo de PVC de 100 milímetros debaixo do pilar. Nossa. E aí eu comecei a caçar de onde para ver que esse tubo estava vindo. Estava passando pelo solo, estava vindo de cima, de onde que estava vindo. Eu não conseguia ver de onde que o tubo estava vindo. E aí eu perguntei. Estava passando debaixo do pilar. Então, se está passando debaixo dele, tinha uma região aberta, né, no pilar. Aí eu perguntei para um encarregado. Ele chegou e falou assim, cara, esse tubo aqui está vindo de onde? Ele falou assim, vou perguntar ali pro cara que executou, pro pedreiro ali. Aí chegou, perguntou pro pedreiro, falou assim, eu falei, de onde está vindo esse pilar, esse tubo aqui? Ele está vindo lá de cima, é um tubo de queda. Eu falei assim, mas ele está passando onde aqui? Dei a volta no pilar. Dentro do pilar. Dentro do pilar. O pilar de 20 por 20. 20 por 20. Um tubo de 100 milímetros passando no meio do pilar. Eu cheguei assim, cara, o cliente estava do meu lado, o encarregado, as duas arquitetas, mais esse pedreiro. Eu cheguei, cara, você não pode fazer isso não. Concreto aqui, o pilar é de concreto armado, concreto e aço. Tem uma região aqui aberta dentro desse pilar. Tá oca. Pode ser que dá certo. Nem falei isso com ele, né? Assim, isso aqui não pode. Aí ele virou, ficou olhando assim para mim, olhou para o encarregado, olhou assim para mim, fiz a vida inteira assim e nunca caiu. Aí eu falei com ele, cara, não é porque você fez a vida inteira, né, que você vai continuar fazendo assim, mas isso não pode. O cliente ficou com o olho regalado, entendeu? Porque muitas vezes estão executando a obra para ele, não tem preocupação com mão de obra, com a qualidade, e acaba executando de qualquer jeito. Mas a partir do momento que a pessoa tem o embasamento, tem o conhecimento, ela continua aí, sempre vai ser opção dela, sempre vai estar com aquela pulga atrás da orelha. Pode dar ruim ou pode não dar. Então tem essas questões muito grandes envolvidas em obras de pequeno porte. O que fala o projeto, o que é a estrutura, o que é realmente executado. E esses casos que a gente vê, cara, são muitos, entendeu? Mas como eu te falei, na maioria dos casos, obras residenciais, carregamento pequeno, passa a vida inteira se apresentar um problema. Mas mudou a concepção, se ali eu tenho um balanço, ali um vão grande ali, com um pilar de 20, com um tubo de queda de 100 milímetros ali, vai dar problema. Então a minha concepção, muitas vezes garante um erro de execução de obras. Por isso a importância tão grande de saber fazer a concepção estrutural, entendeu? Deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. Eu vou começar uma obra na segunda-feira, e aí eu estava analisando o projeto estrutural. Né? E a pessoa que fez o projeto estrutural fez a marquise em... todas as lajes da casa pré-moldada, né? com vigota e lajota. E aí as marquises ela colocou de concreto armado. E eu perguntei, não dá pra gente
continuar, maciça, né? Não dá para a gente continuar com as vigotas e lajotas, né? E fazer a marquise, porque era uma marquise, de não me engano, de 70 centímetros, 60 centímetros, né? Não dá para continuar com as vigotas e lajotas. E ela falou assim, não dá, o projeto não aceita. Eu falei, como assim o projeto não aceita? Eu já vi obras ser executadas assim, já vi projetos assim. Eu falei, eu vou perguntar isso pro Vinícius na live. Legal, Eduardo. Olha só, tem uma série de divergências sobre isso. Eu falo, o calculista estrutural, né? Todos os cálculos estruturais, eles falam que o melhor projeto é o que ele faz. Né? Todo mundo tem um monte de opinião sobre isso. Mas tem até manuais da ArcelorMittal e tal que mandam procedimentos sobre balanço, etc. Uhum. Normalmente, tá, o balanço máximo aí é de 60 centímetros, esse beiral. Mas é só um beiral. Eu não posso utilizar ali, por exemplo, um carregamento ali, que vai ser uma varanda. É somente aquele beiral. O que É não um beiral aceita, mesmo. Não tem alvenaria na ponta ali. A alvenaria continua na viga. 60 centímetros. Aí a vigota, ela pode ser contínua ali, entendeu? Tranquilo, beleza? O que acontece, cara? O que não aceita? O software, que provavelmente ela está dimensionando, não aceita dar continuidade na vigota. Entendeu? Quando chega ali naquela interseção, ele quebra a vigota. Entendi. E aí ela teria que fazer um detalhamento ou então fazer análise através de um software de elementos finitos, que é o SAP 2000. SPK, de Ibérica, até mesmo TQS, pelo que eu saiba, não consegue fazer isso. Eles aí, cortam mesmo? Não pode por isso. Corta mesmo. Aí esse beiral, ele é dimensionado como uma laje maciça, com esses 60 centímetros, onde dá para você ancorar as armaduras negativas, no caso, que vão estar ali na parte superior, a tração, sendo armados e depois feita a concretagem. Então, por isso, nesse caso, que ela utilizou a laje maciça aí, mas muito por questão do software que está utilizando, entendeu? Eu, particularmente, até 60 centímetros, não vejo problema, desde que só tenha o beiral, nenhum outro carregamento ali, forçando, além do peso próprio. Não, é marquise. Mas assim, se a platibanda subisse na ponta da marquise, aí eu falaria, não, aí não faz sentido. Mas é marquise mesmo, não é um beiral e continua a platibanda, né? Então aí para mim eu acho que não fazia muito sentido. Não, aí nesse caso, definitivamente mas é isso aí. Não. Eduardo, cara, foi bom demais aqui o papo com você, tá? Galera, cara, aprendi muito hoje. Tenham gostado? Não, eu também. Essa parte de financiamento, já conversei com você pessoalmente, né? É uma área que eu particularmente acho muito interessante. Nós começamos a ter essa live inteira falando sobre isso, né? Como você entrou nesse mercado, como que você se desenvolveu nessa área, como que você está conseguindo viver desse mercado, né? Que para mim, como eu te falei, é algo realmente legal pra caramba. Eu sempre demonstrei isso para você. E aqui a parte de estruturas, né? Como eu falei, execução e projetos também geram um engajamento muito legal, porque é interessante, cara. Eu gosto dessa área que você trabalha de execução, gosto da minha de projetos estruturais, então o papo aqui rende demais. Vai muito. Eduardo, muito obrigado, cara, por aceitar o convite. Eu que agradeço, comigo, obrigado demais. Prazerão estar aqui, falar com você de novo. A gente conversa direto aí, né? Mas ter um papo cabeça, assim, de obra mesmo, de chão de fábrica ali. Eu gosto muito, Sem dúvida, cara. Eu gosto do que eu faço. Pra mim... Olha, vamos marcar outra live, cara. Bora. A live com você é muito boa mesmo. Gostei pra caramba, tá? Eu acho que a galera também gostou também. Foi muito boa de muitas mesmo, aí. Cara. Primeira de muitos, se Deus quiser. Pessoal, a live tá disponível. Tirar uma foto aí pra gente. Tira um print, pessoal. Quem gostou mesmo, né? Falta 1 minuto pro Instagram quebrar a nossa live, então tira um print aí, por favor, e posta lá no Stories. Valeu? Valeu, Vinícius. Eduardo, muito obrigado, cara. Valeu Fica demais. Com Deus. Obrigadão, pessoal, com Deus. Até a próxima, hein? Até a próxima. Galera, a live fica disponível por 24 horas aqui no meu perfil, tá bom? Tem post aqui no meu Instagram, amanhã tem outra live sobre projetos estruturais, sobre a utilização de ferramentas computacionais para utilizar, né, no seu dimensionamento estrutural, tanto no dimensionamento quanto na análise. Então, aproveita, dá uma olhada no cronograma direitinho, que amanhã tem mais, valeu? Tira o print, marca e tamo junto. Um abração, galera. Valeu, grande abraço. Eduardo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.